Olá, graça e paz a todos vocês. Hoje, programa Semear contando com um casal aqui muito abençoado, os pastores da Igreja Filadélfia aqui de Montenegro. Pastora Giovana, tudo bom, pastora? Tudo bem, querida? Prazer, boa tarde. E o pastor Edson, tudo bom, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui. Um bom dia a todos. Obrigado, o prazer é meu de estar recebendo vocês aqui hoje conosco. Vamos começar então falando um pouquinho da trajetória de vocês. Pastora, pode começar? Me conta lá no início, o que te levou a Cristo? Eu conheci a Jesus muito cedo, né? Na minha casa, a minha avó, Dona Polocha, é o apelido dela, ela recebeu um milagre de Jesus, uma cura na vida dela extraordinária, né? E ela aceitou Jesus. E aí, quando eu nasci, ela já fazia parte do grupo de oração da igreja. Então, como ela ia sozinha, quem que ela levava? Eu era a netinha que ia junto com a avó. Então, eu me criei na igreja com a avó, mas os meus pais não, né? Só com a avó. E eu conheci Jesus lá, junto com as irmãs da oração. E foi nesse período, né? E eu lembro que eu não queria nem ir para a escolinha dominical, amados, porque naquela época, né? Para mim, interessante era mais ficar no culto para ouvir a palavra. Então eu sempre tive, né? Um amor maior pela hora da palavra, tanto que elas brigavam comigo para ir para a escolinha dominical. Mas aí eu frequentei a igreja até os meus 10, 11 anos, né? Que foi quando eu adoeci. E aí eu fiquei um ano doente, né? Até descobrindo que eu tinha uma doença muito rara no coração. E fui desenganada com 11 anos para 12 anos, eu fui desenganada. Nesse período, né, um período que eu não lembro, que eu conto, nesse um ano é o que a mãe e a avó contavam, né? Sim. Mas nesse um ano de enfermidade, foi o período assim, ó, mais difícil lá em casa, né? Eu parei de caminhar, não pude ir para a escola mais, desde os 9 anos eu não fui para a escola. E muita oração, né? Os pastores já tinham orado e todo mundo estava entendendo que Deus estava me levando, né? Eu tinha uma prima também, que é uma doença genética, a prima já havia falecido com 18 anos e eu ali com 11 anos com a mesma doença evoluída, né? E eu lembro de um dia, não sei se posso contar isso aí. Pode? Eu lembro do dia em que Jesus veio, né, e me acordou. Eu estava dormindo e naquela época, lá na fronteira, nós não somos daqui, eu sou de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. E foi um pregador na igreja, né? Alguém que o pastor convidou para pregar naquela noite, um homem muito usado em dons, né? Dons de cura e tudo mais. E a avó porque queria me levar. E a minha mãe, como ela não era cristã, ela não entendia o porquê que a minha avó queria levar, sendo que os pastores já tinham orado, né? A avó já tinha orado, todas as pessoas que nós conhecíamos já tinham orado. E Deus não tinha curado, né? Então a mãe entendia que Deus não queria curar, né? E ela estava mais longe de Jesus ainda, né? Porque haviam orado e Jesus não tinha curado. Mas naquela tarde eu ouvi a avó tentando convencer a mãe. E ouvindo ela, eu me acordei, e aquela voz longe, assim, e eu comecei a entender que queriam me levar no culto e que a mãe não estava deixando eu ir. E criança, né, fazia mais de ano que eu não ia no culto. Então eu consegui, foi Deus. Ali para mim o milagre começou ali. Quando Deus me levantou da cama. Sim. Ele me deu forças, não sei de onde, eu tirei força para levantar da cama, para chegar até a porta e pedir para a mãe, deixa eu ir. Antigamente, né, quem é mais antigo, ou de repente lá da fronteira, o pessoal mais antigo, eles diziam que o moribundo, quando tá para morrer, a melhora da morte, né? Sim. E aí a mãe achou que eu tava com a melhora da morte, e ela disse, hoje ela me conta, né, como é que eu não ia deixar a Giovana ir no culto? Se fosse a última coisa que ela fosse fazer, se eu tivesse deixado ela morresse, quanto culpada ela se sentir, né? Então ela me deixou só por causa disso, e glória a Deus. Me levaram carregado, a pé, uns 2 quilômetros, né? A congregação. E naquela noite, amados, ali eu experimentei o que é um milagre extraordinário e momentâneo. Porque milagres a gente tem todo dia, né? Sim. Mas um milagre extraordinário e momentâneo, né? De Deus, de cura, eu experimentei naquela noite. O culto todo andou normal e no final, na hora da palavra, né? Eu estava orando com Deus. Eu disse para o Senhor, me leva rápido. Eu tinha uma certeza, uma convicção, e glória a Deus que é a mesma ainda que fica aqui, né? Uma convicção da salvação, que se eu partisse, eu estaria com Ele. E eu queria muito ir. Porque o médico já tinha dito que não tinha mais o que fazer. As medicações não funcionavam mais. Eu não conseguia andar, não conseguia falar. Eu estava sobrevivendo. E além disso, nós somos, né, uma família de 8 irmãos e naquela época todos os irmãos estavam dentro de casa. O pai agricultor, a mãe dona de casa.
e todo o salário do pai ia para as medicações. Então eu não sei como eles sobreviviam. Sim. Era muito difícil, muito difícil. E aí eu pensava, né? Claro que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas eu pensava, se eu morrer, eu vou estar com Deus. E meus irmãos vão ter o salário do pai. Então vai ser uma bênção, né? Naquela época, né? Minha mãe vai sofrer, mas tudo vai ficar bem, eu vou estar com Jesus. Então eu disse para o Senhor que eu queria morrer. Mas na hora, o pastor, nisso tudo, o pastor pregando e eu orando em pensamento, e o pastor disse, Jesus é poderoso, e eu sabia que ele era, porque ele falava comigo. Eu tenho visões desde muito cedo, visões e audição, desde muito cedo. E aí eu disse para Deus, Senhor, eu sei que é verdade o que ele fala. E aí eu disse para Deus o que eu vou dizer para você hoje, né, e para vocês que estão nos assistindo, que na realidade o que está se cumprindo aqui é o que eu falei para ele naquela noite. Eu disse, Senhor, eu vou contar. Se o Senhor me curar, mas me curar de verdade, né? Me curar sem medicação e se eu puder falar, andar, correr. Foi isso que eu pedi para ele. Falar, andar, correr sem sentir dor. Igual os meus amigos, que eu via eles correndo, né? Na janela, sabe? Essa imagem é muito vívida. O Edson me conhece lá, né? Onde nós morávamos, né? Era uma descida assim, na vila. E aí, no final, no pé da montanha, tinha o arroio, né? E as crianças no verão desciam correndo, gritando para ir tomar banho lá. E o meu sonho era fazer aquilo e eu nunca fiz. Nunca tinha feito. Eu disse, se eu conseguir fazer, se o Senhor me der vida, que eu puder falar e eu tiver uma voz, aonde eu for, eu vou contar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor cura, que o Senhor realmente opera milagres, né? E só que eu não sabia que aquela frase que eu falei para ele, isso seria pregar o Evangelho. Para mim é contar o que ele fez. E justamente hoje, né, eu estou com 40 anos aqui, dando testemunho, contando o que ele fez, né? Testificando aquilo que ele fez. Glória a Deus. O pastor chegou na hora da oração, pôs as mãos na minha cabeça, me carregaram, né? Porque eu não estava mais conseguindo respirar. E aí, quando aquele homem de Deus colocou a mão na minha cabeça e começou a liberar palavras de cura, né? Eu senti no meu coração, amados, como se houvesse um estrondo assim de um balão quando explode. E o ar entrou. Entrou esse ar maravilhoso nos meus pulmões, ocupou todo o espaço, não saiu de lá mais, está aqui hoje uma vida, né? O sopro de vida veio naquele dia. E aí, o chamado, para mim, é meio diferente eu falar, porque geralmente eu não recebi o chamado. Eu acredito que eu naquela noite, né, com 11 anos, eu cacei o chamado. Porque ele não me chamou para ser pregadora. Eu disse para ele que se ele me curasse, eu ia pregar a forma como ia ser, não sei como ia ser, mas que eu ia, né? E foi assim. Sim. Foi assim que começou, mana. Essa é a verdade. Os propósitos de Deus é algo incrível, né? Tu precisou passar por isso para hoje estar dando esse testemunho aqui. Quanta gente, né, enferma em casa, que está muitas vezes desenganada, que nem você estava, né? E Deus é o médico dos médicos, é o dono da vida e da morte. Então, se não é da vontade dele, mas ora, pede. Às vezes é só o sacrifício, né? Tu precisava levantar daquela cama aí, fazer aquele sacrifício. E às vezes as pessoas, já oraram por mim, agora é esperar. Não é precisa do sacrifício, né? Assim como Jesus fez o sacrifício por nós na cruz, o que é o sacrifício da gente de levantar da cama e procurar? Existia uma sentença de morte, né? No meu caso em específico, existia uma sentença de morte no sentido de uma iniquidade geracional familiar. Sim. Então existia na família até a minha geração uma sentença onde uma mulher de cada geração morria da mesma enfermidade, que era essa enfermidade. Então, uma maldição, né? Uma maldição hereditária. E existe como é que eu posso dizer para vocês, uma discordância, né, em relação às heranças espirituais, às maldições espirituais. Alguns irmãos creem de uma forma, outros creem de outra forma, né? Mas eu acredito também, por conta do propósito, Deus me curou. Para falar de que mesmo as enfermidades de maldições hereditárias, né, em Cristo, elas são curadas e libertas. Depois de mim, depois que o Senhor me curou, essa maldição ela foi remida. E nenhuma mulher mais na minha família nunca mais nasceu com essa enfermidade. Glória a Deus. Que é um assunto muito vasto, né? Mas é algo poderoso. Então, assim, tem pessoas que estão sofrendo, pessoas crentes que creem em Deus, que oram e que não acontece. O porquê que não acontece? E aí isso é um outro assunto, né? Vamos trazer esse assunto. Vamos trazer, sim. Mas é a maravilha, né? A glória de Deus na tua vida, essa cura. Isso é um testemunho maravilhoso para quem está aí assistindo. Não desista. Deus tem a chave de todas as coisas. Ele tem.
E pastor Edson, me fale um pouquinho sobre essa sua trajetória aí também. Amém. Glória a Deus. Então, eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci, vim conhecer a Cristo aos 32 anos, né? Hoje estou com 52, né? E na minha caminhada foi assim, eu entrei na igreja quadrangular. Eu trabalhava na JBS ali, que era Franco Sul aquele tempo, né? E ia passando ali, e via um louvor tocando, nem conhecia se era louvor, ele estava tocando uma música. Eu digo, vou ali. E entrei ali na igreja. Entrei ali, me senti bem, e depois daquele tempo ali eu creio que a semente foi plantada. Eu não consegui mais viver a vida que eu vivia, de festa, de coisa que eu não consegui mais viver. Depois eu conheci a minha esposa, né? E Deus é tremendo, né? Colocou uma mulher na minha vida, né? Temente a Deus, né? E ali começou a girar algo dentro de mim que foi tremendo, né? E só que eu não tinha, sabe, aquela vontade assim de estar junto com ela, de estar servindo a Deus, né? Eu queria, mas tinha algo que me travava, né? Sim. E aí Deus, né, permitiu uma enfermidade no meu irmão. Eu estava com um tumor no estômago. E eu comecei a ir em Porto Alegre, ver ele estava lá na PUC, comecei a ir lá, né, e ele estava muito mal, eu estava cheirando já, estava bem magrinho, não. Aí um dia eu vim de lá, vinha no carro junto com a minha esposa, aí eu parei o carro e falei para ela, por que Deus não te usa agora? Ele tem te usado para curar tantas pessoas, por que não te usa agora para curar meu irmão? Aquele dia eu me indignei, fiquei, e parei o carro, comecei a chorar e falei para Deus, Deus, se tu curar meu irmão, eu vou, sim, junto com a minha esposa, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer junto com ela, eu não vou retroceder, eu vou pegar junto com ela, firme. E depois daquele dia em diante ali, a minha esposa ouviu a oração, ela estava junto também, e disse, bom Deus, agora é contigo. Se tu quiser curar ele, tu cura, mas eu vou orar pelo meu esposo agora. E ali Deus fez uma obra poderosa na vida dele, né? Hoje ele está bem, daí foi curado, né? E Glória. Milagrosamente. daquele dia em diante também a minha vida mudou também, sabe? Muitas vezes, uma vez eu quis desistir assim, ele não, e Deus me trouxe à memória tudo que eu falei para ele, tudo isso, não vou retroceder. Deus não falou que ia ser fácil, né? Então, não falou que ia ser fácil. Então a caminhada com Deus é isso, vai ter altos e baixos, mas não podemos desistir, né? Porque o Senhor, Ele falou que Ele estaria todos os dias conosco, né? Então Ele está todos os dias conosco, né? E foi tremendo, e nós temos aí, a igreja começou debaixo de uma ponte. Nós levava, né, ali um café, foi ali no vereador João Vicente, tem uma ponte debaixo ali, Sim. Eles estavam ali, tinha uns ali que moravam ali, pousavam ali, e o meu sogro, que hoje não está mais conosco também, né, e ele levava roupa para aqueles ali, nós fazíamos um café, ia lá, levava para eles, orava com eles, ministrava uma palavra junto com eles, e através desse trabalho, depois nós alugamos um prédio e comecemos, né, aquela obra, fazia alimento para eles, né, e é isso, e o que eu tenho no meu coração é esse, é esse chamado, é a obra social. É o acolhimento físico e espiritual, físico né? e espiritual, é isso. É tudo junto. É, tudo junto. E junto com a cura do teu irmão, teve a cura espiritual na tua vida também. Isso mesmo, glória a Deus. Né? É um testemunho muito lindo de vocês dois, de cura, né? Hoje a gente vê muitas enfermidades aparecendo, Pois é. E não desistir, né? Deus faz todas as coisas e permitiu vocês passarem por isso para estar hoje dando esse testemunho, alimentando a fé de outras pessoas através desse testemunho. É tudo muito, muito lindo. Tudo para a honra e para a glória do nosso Deus, Glória do né? Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, já voltamos mais com o programa Semear.